Mas eu não fiz os temas de casa. Daí eu disse assim, a minha dupla fez, que foi o velho, amado, querido, idolatrado. A gente estudou junto, mas com certeza ele que preparou praticamente todo o material. Daí eu me proponho a fazer a prece de abertura, a de encerramento para me redimir. Tá de bom tamanho, tá de bom E dizer tamanho. que esse assunto é muito difícil. Não tem problema nenhum. Cristo, que assunto difícil. A gente pesquisou e tal, enfim. Mas então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos respirar fundo. Elevar o pensamento. Pedir que este momento seja um momento de luz, um momento de iluminação, de esclarecimento e agradecimento por essa nossa união, por esse florescimento em conjunto, essa evolução que a gente está se propondo a ter. Que o estudo de hoje faça com que o nosso pensar e o que está no nosso coração seja transmitido através do verbo, com mais clareza, com mais lucidez e mais embasamento. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vamos iniciar aqui então, peraí. Chegando aí? Sim, perfeito. Bom, então a gente estudou as questões número 14, 15 e 16 do Livro dos Espíritos, que fala sobre panteísmo. Aí, primeira coisa, a gente leu o que era panteísmo, não sabia o que era, né, na verdade. Então, fomos buscar o que é o panteísmo. Aí, no Obras Póstumas de Kardec, ele fala das 5 alternativas da humanidade. E as alternativas que ele aponta são o materialismo, o panteísmo, deísmo, dogmatismo e o espiritismo. Então, ele explica cada uma. Não peguei todas, né, para não ficar muito extenso, então eu peguei o que era o panteísmo, segundo Kardec. Então, o panteísmo fala que é o princípio inteligente ou alma, independente da matéria, no nascimento é aurido de todo universal, se individualiza em cada ser durante a vida, e na morte retorna à massa comum, como as gotas de chuva no oceano. Ou seja, seria como se todos nós fôssemos de um princípio inteligente, e a gente, quando a gente encarnasse, a gente tiraria aquele pedacinho e encarnasse na carne. E depois, quando a gente desencarnasse, ele voltaria para aquele todo. Então, era como se fosse uma bola gigante, assim, de algodão. Conforme a gente vai encarnando, a gente vai tirando uns pouquinhos do algodão. E depois, no final, quando desencarna, volta tudo para aquele mesmo algodão. Então, seria uma bola gigante. Então, as consequências. Sem individualidade, sem consciência de si mesmo, um ser é como se não existisse. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista. Então, ele está dizendo que a gente não teria individualidade nenhuma, né? Todos nós seríamos parte de um todo maior. Aí eu peguei o que era as consequências do materialismo. Que é o que é o que ele fala do materialismo é que como se não tivesse o nada após a vida, né? Então, que a vida acaba quando a gente morre. Esse é o materialismo dele. Então, as consequências. O homem, não sendo senão matéria, não há de real e de invejável senão os gozos materiais. Então, como tudo acaba aqui, só seria os gozos materiais. As afeições morais não têm futuro,
os laços morais são quebrados sem retorno na morte. Ou seja, quando a gente morre, tudo que a gente viveu acabou junto também. As misérias da vida são sem compensação. O suicídio torna-se o fim racional e lógico da existência, quando os sofrimentos são sem esperança de melhora. É inútil se impor um constrangimento para vencer os maus pendores. Viver para si o melhor possível enquanto estiver aqui, ou seja, ser individualista. Não viver para o outro, não fazer caridade, não fazer nada, porque não adianta, né? A estupidez de se incomodar e de se sacrificar pelo repouso, bem-estar ou por outrem, quer dizer, por seres que serão aniquilados a seu turno e que jamais tornarão a ser vistos. Deveres sociais sem base, o bem e o mal são coisas de convenção. O freio social é reduzido ao poder material da lei civil. Então, como não existe karma, não existe a lei de Deus, então tudo estaria só aqui, tá? E uma nota que fala sobre isso também. Lembra, amor, daquela parte da reciclagem que a gente comentou? Uma analogia dessa questão do todo se transformar em parte, depois novamente em todo, sem agregar nada, seria como um papel, né? Quando ele começou a falar e a gente começou a estudar, ele disse é como um papel que é reciclado e volta a ser papel. O papel voltou, vai, e volta a ser papel de novo. Então, não agrega valor nenhum, não acrescenta nada no fundamento, exemplificando, foi a forma que eu consegui entender. Quando eu fiz essa analogia da reciclagem, eu consegui perceber melhor o absurdo que é essa teoria, né? A teoria materialista, no caso, né? Que seria semelhante, né, a panteísta com a materialista. Ou não? Não, vamos seguir aqui que a gente vai perceber as diferenças, tá? Vamos seguir no texto ali. Tá bom. Agora a gente vai entrar ali. Então, daí, continuando, né, nas obras póstumas, então tem uma nota. Um certo número de panteístas admite que a alma, aurida no nascimento, no todo universal, conserva a sua individualidade durante um tempo indefinido e que ela não retorna à massa senão depois de ter chegado ao último grau da perfeição. As consequências dessa variedade de crenças são absolutamente as mesmas que as da doutrina panteísta propriamente dita, porque é perfeitamente inútil se dar ao trabalho de adquirir alguns conhecimentos, dos quais deve perder a consciência, aniquilando-se depois de um tempo relativamente curto. Se a alma, geralmente, se recusa a admitir semelhante concepção, quanto deveria ela estar mais penosamente afetada, pensando que no instante que atingisse o conhecimento e a perfeição suprema, seria aquele em que seria condenada a perder o fruto dos seus labores, perdendo a sua individualidade. Isso aí foi uma coisa que a gente notou também quando a gente viu o panteísmo tem várias vertentes, o neopanteísmo, e tem algumas que falam exatamente o que ele está falando aqui, que é o caminho da evolução normal, como se fosse o nosso, só que quando a gente chega no último patamar da evolução, a gente volta a ser parte do todo. Então, se a gente saiu daquele todo, que é Deus, o materialista, ele sai, morre e acabou. Aí é que está a diferença. Isso. Entendeu, Chayane? O materialista, para ele, existe a vida, a existência agora, tá? Morre e acabou tudo. Não tem mais nada. Este é o materialista. Ele, normalmente, o materialista, normalmente, não é que sejam todos, ele não tem uma crença em Deus. Ele não acredita nesse Deus todo-poderoso, porque ele acha que a matéria e a ciência, a única coisa que explica a matéria é a ciência.
Então, ele é apegado a isso. Uma diferença do panteísmo, como o Vilmar falou agora, o panteísmo tem várias vertentes. Ele acredita em forças superiores, mas ele não tem ainda essa ideia da reencarnação, de sermos criados uma única vez e termos, a partir da criação, várias existências com várias oportunidades. Aí entraria aquela questão do papel do exemplo que tu desse, que cabe também nesse sentido, assim, né, do panteísta nesse sentido. Mas tem uma diferença entre o panteísmo e o materialismo. Então, nem todo materialista, ele não acredita em Deus, né? Alguns até acreditam, mas se nós fizermos uma analogia, é quase que contraditório, né? Eu ser materialista e acreditar em algo além da matéria. Mas os que assim colocam, às vezes colocam este Deus como uma causa científica, mas já se permitem acreditar que existe algo além daquilo que a gente possa conceber. Então, as diferenças aqui, quando a gente lê na primeira tentativa desse termo panteísmo, e essa questão que ele trouxe aqui do Obras Póstumas, parece realmente que é a mesma coisa, né? A primeira vez que eu li isso, eu também fiz a mesma ideia da Chayane, eu achava que era, eu digo, nossa, o materialismo e o panteísmo não tem muita diferença, mas tem, tanto que tem todas essas vertentes, né, dentro do panteísmo. Tem, inclusive, o xamanismo é considerado uma forma de panteísmo, né? Tem esse exemplo lá, quando a gente vai pesquisar, ele traz as questões xamânicas como uma classificação de panteísmo. Tá? Entendeu aqui, Chayane? Então tá, então vamos seguir. Obrigada, Vilmar. Desculpa interromper. Bom, então, depois da gente entender um pouco mais o que era panteísmo, né? Então, agora a gente vai para a primeira pergunta, que é a pergunta 14. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? Então, é mais ou menos o que o panteísmo ali tá falando, né? Que como tem aquela grande bola que tira tudo e forma todos os seres e depois volta, então isso aí que ele está perguntando. É isso aí mesmo? Ou ele é um ser que está separado e que criou tudo? Ele criou só, mas não faz parte dele. Então, a resposta dos espíritos. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra coisa, uma e outra coisa. Então, ou seja, ele até depois nas notas aqui de Kardec, ele esclarece um pouco que ele fala até de um pintor, né? Um pintor, quando ele faz uma obra, ele é o criador da obra, mas ele não, pelo menos eu acho que ele não é a obra, né? Até tem alguns que nesses negócios pós-moderno de arte aí que fazem umas obras um pouco diferentes, mas o criador é o criador e a obra é a obra. Então é isso aí que ele fala, da causa e do efeito. E o Kardec ainda comenta, né? Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Ou seja, não adianta a gente ficar aqui uma existência inteira pensando o que é Deus, se Deus existe, não existe, porque a gente não vai conseguir entender. A gente não tem ainda esse entendimento para conseguir entender ele. Então, é feito dizendo, se a gente começar a procurar isso aí, a gente vai chegar num labirinto e não vai conseguir sair. Então, isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Então é isso, eu quero saber o que é Deus. Aí eu começo a procurar, entendo um pouquinho, eu já acho, não, agora eu entendi. Agora eu consegui uma fórmula matemática que traz Deus, agora eu consegui uma partícula que é a partícula de Deus, mas isso aí não é nem perto do que ele é, né? Deixai
consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Ou seja, está reforçando de novo, não adianta a gente tentar entender Deus que a gente não vai entender. É melhor a gente se concentrar na nas nossas imperfeições, em nos corrigir, e a gente fazer, né, a caridade, amor, tudo que Deus nos traz, né, que Jesus nos trouxe a respeito de Deus, que vai ser muito melhor para a gente, né, do que a gente ficar correndo atrás de uma coisa que a gente não vai conseguir entender mesmo. Vamos lá, então, pergunta 15. Que se deve pensar na opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Aí a resposta dos espíritos até achei meio... Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então parece até que é meio mal criada, né, a resposta, mas é mais ou menos isso, né, que a gente é criação, a gente não faz parte do Criador, mas é bem isso, por orgulho, por muitas vezes a gente quer fazer parte. Aí dando uma pesquisada, né, o espírito Miramês comentou essa questão na visualização do homem, psicografada por João Nunes Maia. Texto um pouco longo aí, mas ele dá bastante esclarecimento, né? Porque a pergunta pode ver que é uma linha só, mas ela tem bastante coisa. Então, certos homens vivem visualizando o seu próprio destino, colocando a própria imagem nos caminhos dos deuses, unificando seus desejos para se tornar um deus. Estes homens estão certificados do poder da divindade, da sua existência e do seu comando sobre todas as coisas, mas partem do princípio errôneo de que poderão algum dia, no tempo que se chama eternidade, ser um Deus, como é certamente o Senhor a que eles respeitam e obedecem. É tempo que se perde, é cogitação vestida de sonhos irrealizáveis. Ou seja, a gente pode chegar no último patamar da nossa evolução e a gente ainda não vai conseguir, talvez a gente consiga entender um pouco do que é Deus, mas a gente não vai chegar nem perto de ser o que o Criador é, né? No quadro em que se encontra a humanidade, diante das suas necessidades mais prementes, o dever de cada criatura deveria ser o cultivo das virtudes assinaladas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que, mesmo com a sua gradação espiritual elevada, gastará séculos incontáveis para harmonizar o planeta com as leis do amor, virtude essas que são reflexos dos atributos de Deus, recolhidas por Jesus pela sua sapiência, na universalidade iluminada dos céus, e entregue aos homens pela sua presença e vivência naquilo que ensinou pela misericórdia divina, o que não deixa de ser a materialização do amor na Terra. Então, o que eu tinha comentado antes, né, que Jesus veio aqui para trazer o amor, as leis do amor, né, e mesmo assim, ó, vai ter séculos ainda, pelo menos 21 aí que a gente já passou, né, e a gente ainda está aprendendo, está tentando entender e viver. Talvez entender até a gente entenda, mas está tentando viver o que ele trouxe, né? Aí a gente tem nesse texto do Miramês, tu pode recuperar lá, por favor, Vilmar? Isso? Aqui, aí assim, tá bom, aí assim, tá? Em que ele diz assim, ó, mas partem do princípio errôneo de que poderão algum dia, no tempo que se chama eternidade, ser um Deus. Tá? E depois, a seguir, o parágrafo em que ele diz:
no quadro em que se encontra a humanidade diante de suas necessidades mais prementes, o dever de cada criatura deveria ser o cultivo das virtudes assinaladas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós pegamos esses dois parágrafos aqui assim, e aí vamos lembrar quando Jesus diz assim para nós: sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Então, o que ele quer nos dizer com isso, se nós jamais chegaremos à igualdade de sermos um Deus? No tempo que se chama eternidade, ser um Deus é algo que nós sabemos que é errôneo, isso não vai acontecer. Então, por que Jesus diz isso para nós? Sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Porque o que ele está nos ensinando aqui? O cultivo das virtudes. Ele poderia ter dito assim: sede perfeitos como eu, que sou o modelo e guia que o Pai vos enviou para ensinar sobre o amor ao próximo, sobre o perdão. Mas não, ele se coloca em pé de igualdade conosco e nos alerta para a humildade, de olharmos para ele e termos nele o nosso caminhar, como o caminho, a verdade e a vida. Olhar para ele e pensar assim: nossa, Deus eu jamais serei, mas eu posso chegar a ser um espírito crístico. Então, ele tem que ser o nosso objetivo, né? Ele tem que ser o nosso caminhar com o desejo de evolução, tendo-o como aquele que nós temos condições de ser. E não, obviamente, porque se nós chegássemos ao ponto de evoluir para sermos Deus, então Deus deixaria de ser o Criador para ser mais um Deus apenas, né? Então, nós sabemos que, apesar dele ter dito sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, ele queria dizer exatamente isso, que o que Deus nos deu foi um caminhar para a evolução, mas que ele nos criou. Ele não é consequência nem causa de absolutamente nada. Nós sim somos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, nós somos consequências das nossas escolhas, mas temos um objetivo: chegarmos a um grau de evolução, assim como chegou Jesus Cristo. Nós podemos chegar lá? Podemos, a nossa caminhada é longa, né? Nós temos só 21 séculos por enquanto. Ainda nos falta muito em termos de ciência, de moral, muitas faculdades ainda precisamos aprender para chegar a esse nível de Jesus que, como governador de um planeta, como o co-criador, né, da obra divina, ele tinha que ter conhecimento de várias faculdades, na área da ciência, na área da psicologia, da botânica, da economia, da matemática, da física, da química, não, todas elas, para que ele pudesse construir este planeta, para que aqui nós pudéssemos, nessa morada do Pai, também continuar o nosso processo de evolução. Então, essa sequência aqui do Miramês está muito bem colocada, né? Esse alerta que ele nos faz a chamada de atenção. Cultivar as virtudes assinaladas no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo vai nos levar a essa evolução, tá? Obrigada, Vilmar. Então, vamos seguir no texto. Apoiamos e incentivamos a visualização dos poderes espirituais, na escala que iremos mencionar. A alegria nos nossos caminhos, o perdão junto aos que nos ofendem e caluniam, o trabalho na altura das nossas forças, a dignidade na altura dos nossos conhecimentos, a fé que comporta os nossos corações, a caridade bem situada e o amor bem desprendido. Eis o princípio da escala que deverão percorrer nossas visualizações. Mas nos compararmos com a divindade é dar razão ao orgulho e voar com as falsas asas da vaidade. Mais ainda, iremos de encontro às próprias leis que nos regulam o porte espiritual. É a mesma coisa que pretendermos apagar o brilho de uma estrela com 2 dedos que costumamos segurar um palito de fósforo. Então, até
É interessante aqui, né, que ele já na outra questão ele mandou a gente buscar um pouco mais as nossas imperfeições, e aqui ele dá um pouco do caminho do que a gente tem que fazer, né? A alegria dos nossos caminhos, o perdão junto a quem nos ofende e caluniam, o trabalho na altura das nossas forças, a dignidade na altura dos nossos conhecimentos, a fé que comporta os nossos corações, a caridade bem situada e o amor de bem compreendido. Então, ele já dá ali, ó, esse é o caminho que o pessoal, que vocês, né, todos nós temos que seguir para conseguir, mas que não, também, mesmo assim, se a gente chegar a isso aí, a gente não vai conseguir ser Deus. A gente nem ele fala ali, que é uma falsa vaidade, né? Ganhamos tempo, estamos na era da luz. Busquemo-la em todas as direções para que aquela que o Senhor colocou dentro de nós se acenda em todo o seu esplendor, nos libertando das trevas da ignorância. Então aí, ó, essa luz aí que ele está falando, que é a luz que está dentro de nós, é o pedaço que a gente tem, é o de Deus dentro de nós, né? Então, que é para ela se acender e libertando das trevas da ignorância. A ignorância, em muitos lugares, e a gente vê falando de ignorância, que a gente tem que estudar, e essa ignorância é a ignorância nossa, ignorância moral, é a nossa ignorância de pensar que tudo acaba aqui, de não acreditar, né? Então, é esse tipo de ignorância, a gente abrir a nossa mente para as coisas de Deus e do mundo, né? O pretensioso, quando prepotente, atrofia suas próprias forças e deixa de alcançar no tempo o que deveria, a liberdade de compreender a verdade e viver o ambiente da paz, de paz da sua consciência. Sejamos humildes em todos os sentidos, respeitosos ante as ajudas para conosco, bons na frente dos que carecem de carinho e justos com quem caminha conosco, porque aquele que aprimora a si mesmo não tem tempo para devaneios e granjeia amigos por onde passa, encontrando amor por onde manifesta seus elevados interesses. Então, até a gente estava comentando, acho que foi com a Rayane, que estava falando essa semana, que a gente sempre escuta falar e a gente lê que o caminho da evolução é individual, né? Cada um tem o seu caminho, mas é muito mais interessante e gratificante a gente caminhar em grupo, né? E cada um vai aprendendo um com o outro e vai caminhando junto, e a gente indo de mãos dadas, né? Como a gente sempre fala, a gente conseguir todo mundo marcando o mesmo passo. Se os homens desejarem ser parte de Deus, como nos informa o Livro dos Espíritos, na resposta número 15, não é muito melhor nos sentirmos sendo seus filhos? Nunca faltaram, em tempo algum, as respostas às perguntas que formulamos ao Criador. Elas vêm por muitos meios e cada vez que o tempo passa, o intercâmbio se aperfeiçoa, nos colocando com mais segurança a saber da verdade no seu fulgor mais apurado. Quantos livros não existem na Terra respondendo perguntas de toda a natureza? Então é bem interessante, né, que é, é bem assim, a gente se sentir a criatura mesmo, né, se sentir o filho de Deus, né, e esse intercâmbio aí, alguns antigamente até tinham, acho que um intercâmbio até melhor com o Criador, né, eles observavam mais coisas da criação, eles compreendiam algumas coisas, mas com o tempo o conhecimento está começando a ser universal também. Então todos estão começando a conhecer, todos estão começando a ver as leis da física, a química, todos esses conhecimentos eles estão para a gente agora a um dedo, né? Só entrar na internet a gente consegue muita coisa. E então isso aí é a manifestação de Deus em tudo, né? É Ele nos mostrando tudo como funciona o mundo, né? Como funciona todo o universo que ele criou. Basta procurarmos para encontrarmos. Quantos homens dotados de certos poderes
que estão capacitados para responder sobre variados assuntos sobre as coisas do espírito, hoje só não aprende quem não quer. A gente estava falando aí. Começa pensando, prossegue orando e avança para o encontro da verdade, que ela te aparecerá com os braços abertos para te libertar. Visualiza a verdade e o mestre, que ele te instruirá dentro das tuas necessidades de viver melhor, no ângulo em que podes viver bem. Então, assim, ainda as coisas que a gente não conhece, é a gente orar, visualizar, né? E o mestre vai nos mostrar em algum momento, quando a gente tiver entendimento para isso. Então, tá tudo caminhando aí para que a gente se liberte. Basta a gente querer. Então, pergunta 16. É a última pergunta, por acaso, né? Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos. Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, e ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. E se pode opor a esse raciocínio? Então, mais ou menos, a pergunta é até complicada a gente entender, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Ele fala dos mundos que são infinitos, então ele compara que os mundos são infinitos e por isso Deus é infinito. Aí ele fala que não tem vazio, tudo é preenchido por alguma coisa, até quando a gente está no espaço, né, que não tem o ar, mas tem um preenchimento, uma matéria escura, qualquer coisa que tem. Então ele está dizendo que conforme isso aí, ele faz uma analogia também que Deus está em tudo que é lugar, porque todo lugar é preenchido, né? E então e daí ele fala que como tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Então, ele dá a inteligência para a chuva, para o trovão, para... Então, o que pode se opor a esse raciocínio? E aí a resposta, a razão. Então, se a gente pensar, refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então, ele fala, eu acho que ele fala até um pouco mais embaixo aqui, que a gente, na verdade, a gente está confundindo novamente, né, o Criador com a criação. Então, a gente não pode dizer que, por analogia, porque Deus, porque o mundo é infinito, tem infinitos mundos, que Deus é infinito também. Ele é infinito porque ele é infinito, é uma característica dele, né? Ele está em toda parte porque ele está em toda parte, não porque não existe vazio. Se tivesse vazio em algum lugar, ele ia estar lá também, né? E o comentário de Kardec. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ou seja, ele está dizendo que a gente está comparando, né, Deus, que é em ponto grande, com ponto pequeno que é a gente. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Então, assim, se a gente for analisar ali, a gente está personificando Deus, né? A gente está, na verdade, a gente não foi feita a imagem e semelhança dele. Ele foi feita a nossa imagem e semelhança, né? Que ele é como se fosse só um ser, talvez até um humanoide um pouco maior que a gente e conseguisse fazer tudo isso com poderes, né? Tá? Então, não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Então, aqui, tem mais alguns comentários dele. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus,
como quadro, não é o pintor que o concebeu e executou. Então, aí eu acho que deixa um pouco mais claro, né, a concepção do criador, quando ele fala da máquina, né, que a gente não pode confundir uma máquina com o mecânico que a imaginou, e também não pode confundir uma pintura, uma obra de arte com o artista que a fez, né? Então, um é o criador, o outro é a criação. Aí, trazendo um pouquinho para a Umbanda, né? Algumas coisas eu copiei exatamente como estava no livro, outras coisas eu coloquei ali para a gente ter um pouquinho de ideia, né? Então, na Umbanda, Deus também não é algo físico, não é um local, não é deste mundo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, acredito que isso aí não mudou nada, né, da outra doutrina. Aí, isso aqui eu peguei alguns trechos do livro do Tata Lobo. Vejo que o mundo é expressão. Tal afirmação é vista como se fosse Deus, em nós, expressando o mundo, sendo nós um conjunto de coisas que, em verdade, ao serem observadas com clareza, são vistas como um conjunto, memórias que vêm e vão, pensamentos que vêm e vão, emoções que vêm e vão, em um arranjo biológico cósmico que vem e vai. O que fica é Deus, tudo é Deus. A afirmação quer dizer Deus expressando o mundo. Não tem um nós ali. Nós era uma figura de nossa imaginação desorientada com a cara que é as coisas. Então, o que a gente estuda ali em Cáritas? Que tudo é expressão de Deus. Deus é um ser, né, que onisciente, onipresente, onipotente, e tudo que a gente observa no mundo são as expressões, são os movimentos e as expressões de Deus. Então, a Anida fala, tudo é o todo expresso. Sendo Deus além da individualidade ou coletividade, para que não haja o erro de crer que Deus está em algum lugar e o mundo em outro, a afirmação é: o mundo é expressão. Expressão de quem? De Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas. A causa primária de tudo que sentimos e vemos é Deus. Então, essa aí foi o início do nosso estudo sobre Deus, né? Causa primária de todas as coisas. Estou vendo que eu tinha um professor que ele iniciava, ele botava uma fórmula, que era a tensão gerada da máquina, ele botava no canto do quadro. E daí ele fazia toda a aula, e quando ele chegava no final, ele chegava naquela fórmula. Na aula seguinte, ele fazia da mesma maneira. E daí ele brincava no final, ele dizia que todos os caminhos levavam ao Senhor, né? Que tudo, dependendo do caminho que tu fosse, em algum momento tu ia regressar naquele ponto inicial novamente. Então foi mais ou menos o que aconteceu com a gente aqui, né? Bom, as perguntas eu terminei. Não sei se alguém tem alguma dúvida aí, alguma colocação, alguma coisa para acrescentar. Senão a gente vai partir daí para finalizar. Então, para finalizar, eu peguei uma passagem, só não sei de qual livro que é, mas é de Emmanuel, falando um pouco sobre Deus. Ante a ideia de Deus. Observa a grandeza incomensurável da criação, e não pretendas ultrapassar o futuro no ousado tentame de traduzir o conceito de Deus na estreita palavra humana. No macrocosmo, galáxias infindáveis arrastam consigo milhões de mundos no turbilhão da vida universal. E no microcosmo em que te agitas, a simples casa orgânica em que resides permanece constituída por trilhões de células, que, a seu turno, se compõem de forças múltiplas do mundo atômico, a te desafiarem a imaginação para inventários e cálculos, muitas vezes frios e inúteis. Não seria justo pedir à gota d'água uma definição do oceano, tanto quanto ao verme a defesa qualquer explicação do sol, embora a gota líquida guarde consigo o sabor do mar e o verme se rejubile ao contato da luz. Designemos a humildade da nossa atual condição no campo da vida, e respeitando a ciência,
e procura avançar, através de afirmações provisórias, na direção da eterna sabedoria, ofereçamos a Deus, no culto incessante de nosso amor, o coração em forma de auxílio incansável aos semelhantes, a única fórmula digna pela qual nos compete, por enquanto, o dever de buscá-lo e exprimi-lo. Por agora, não dispomos de outro recurso, que não seja o do sentimento para a silenciosa ascensão à inteligência divina. E é por isso que, acatando a justiça e servindo aos outros até o sacrifício supremo, Jesus, o nosso divino mestre, ensinou-nos a amá-lo e servi-lo, como sendo nosso Pai. Então, Emmanuel, né? E eu só queria passar mais um, vou só mudar aqui, um videozinho rápido, só para a gente terminar só nossa passagem aí sobre Deus. O pessoal está conseguindo enxergar? Não, tá Vê se vai dar escuro, certo. Tomara. Agora sim. Não der, depois eu mando o link daí. Vamos ver. O pessoal está escutando? Não. Não? Tá sem som, tu tem que... Aqui tem uma opção que diz compartilhar áudio, né? Aí eu acho que tu tem que entrar nela. Vamos ver aqui, peraí. Essa aí eu não... Ou se não, aqui ali no coisinha, tipo, na caixinha de som que tem ali, ó. Tipo, como se fosse um alto-falante, do lado da setinha. Embaixo tem a seta do play, a seta Vou para botar em ir cima, né? do lado do play. Do vídeo? É, aí, ó, nesse coisinha aí. Mas ele tá no... Tá, Tá. ele tá clicado ali no sem áudio. Hã? Aí tá clicado no sem áudio, ó. Aí. Não, mas tá sem áudio é quando eu risco. Mas agora tá saindo o áudio. Coloca de novo. Agora saiu. Quando tu bota para compartilhar é que o áudio sai. Não tá saindo. Não? Não tem Não. áudio, mas dá para ler ali, né? Depois, se puder disponibilizar no grupo. Pois é. Tu É, tá não, compartilhando como link do YouTube ou tu tá compartilhando como vídeo? eu tô no YouTube mesmo. Aí vê se não tem uma opção compartilhar áudio junto. Junto do compartilhar? É. Não. Deixa eu descompartilhar um aí. Share sound. Achei. Acho que vai. Agora sim. foi. Filho de Deus, multiplicaram-se, através dos tempos, variados conceitos a respeito de Deus. Por mais complexos, sempre se tornaram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador. Somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, no entanto,
portadora de alta carga racional e emocional, chamando-o de Pai. O designativo excelente preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Deus é o Pai Criador, o genitor divino, a causa encausada de todos os seres e de todas as coisas. És Filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la, de imediato ou mais tarde, dependerá do teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te que, em qualquer situação, Deus estará contigo. E encerramos, então. Quer dizer, falta ainda depois da prece final, né? Mas encerramos a parte das perguntas, agora os comentários. Eu queria fazer até uma colocação. Ali na questão 15, bem no finalzinho, antes de iniciar 16, ainda no comentário de Miramês, Vou compartilhar aqui de novo. isso, eu não quis interromper na hora para não cortar o segmento. No final do Miramês? Isso, ainda no comentário de Miramês, bem no finalzinho, um pouquinho antes da 15 ali. Ali. Tá. Então, início. Um pouquinho mais para cima ali. Aqui fala, basta ali onde é aqui. Basta procurarmos para encontrarmos. Quantos homens dotados de certos... Não, passou. Não. Um pouquinho mais para baixo. Antes do 16 mesmo, no último bloco ali de parágrafo. Aqui. Peraí. Basta procurarmos para encontrarmos. Quantos homens dotados de certos poderes que estão capacitados para resolver sobre variados assuntos sobre as coisas do espírito? Hoje, só não aprende quem não quer. Começa pensando, prossegue orando e avança para o encontro da verdade que ela te aparecerá, com os braços abertos para que te libertar. Visualiza a verdade e o mestre, que ele te instruirá dentro das tuas necessidades de viver melhor, no ângulo em que podes viver bem. Isso foi muito... me tocou de forma bem peculiar, porque eu estava assistindo agora nessa quarentena que eu fiz com o Eric, aproveitei para estudar bastante sobre os vídeos do Geraldinho. E eu peguei um podcast de 4 horas e pouco, até eu passei para Carlo o link, em que ele fala sobre vários assuntos e por várias coisas assim em relação ao Chico. Quando ele começou a comentar pela mediunidade de presciência, ele mencionou várias assim que o Chico havia feito, mas 2 que ainda não. Uma delas seria sobre a longevidade da nossa fisiologia humana, que nós ganharíamos aí por volta de mais 100 e poucos anos, né, o nosso corpo físico, em função do avanço da medicina. E a outra, que eu até comentei assim, eu fiquei comentando a semana inteira, né, com algumas pessoas, com o Eduardo, então eu falava todos os dias sobre um tablet que o Chico falou que nós teríamos lá por volta, né, de 2050 e em diante, que nós teríamos a condição de nos comunicar com o mundo espiritual. O Eduardo até mencionou que a Carla já havia falado sobre esse assunto, mas me passou
E aí me tocou muito quando eu vi o Geraldinho falando sobre, né? E aí eu fiquei muito instigada por esse assunto, e aí comecei, né, a falar, mas não procurava. E aí, nesse final de semana, eu estava dando também uma outra estudada, e aí me chamou a atenção um vídeo sobre os capelinos, que também é um podcast de 2 horas e pouco. E aí eu abri, coloquei para ver, e ali eles falam sobre uma estação de tecnologia, de conexão com a Terra, em que a espiritualidade vai conseguir se conectar na Rio Tempo, é a estação Rio Tempo, que fica em Marduk, bem próximo à Lua, uma colônia chamada Marduk, bem próximo à Lua. E aí, quando tu leu sobre esse parágrafo, eu me recordei disso tudo que aconteceu, porque quando a gente se coloca à disposição do conhecimento, o conhecimento também se coloca à nossa disposição. E aí esse material veio literalmente assim, bem induzido, bem instruído para me ajudar, né, a entender um pouco mais e ver como seria esse funcionamento. Porque a gente conversou muito, até o Paulinho, foi com o Paulinho que eu conversei bastante sobre isso, porque ele veio aqui naquele dia mesmo do trabalho, e a gente, durante o café pré-trabalho, eu falando para ele que eu tinha visto esse podcast e que o Chico falava sobre isso. E ele também não tinha conhecimento desse assunto. E a gente ficou, né, pensando de várias formas, mas como seria isso, né? Quem poderia ter acesso? Será que seria uma tecnologia das colônias? Ou qualquer espírito? Eu ainda brincando com ele, dizendo assim, eu no umbral não vou ter conseguir me conectar com vocês, mas de repente, se algum dia, por florescimento, eu for para uma colônia, eu consigo uma conexão. E aí isso explica bastante nesse podcast, eles falam bastante sobre essa rádio. E era isso, né? Bem em conforme com o que Miramês nos coloca, que basta que a gente procure para encontrar, ou basta que a gente esteja aberto ao estudo e ao entendimento, que o estudo e o entendimento também vai vir para nos auxiliar. Era isso. Obrigada, Vilmar. Feito. Mais alguma contribuição? Essa colocação da Jaque está bem explicada ali, né? Eles vêm por muitos meios e cada vez que o tempo passa, o intercâmbio se aperfeiçoa. Mas esse aperfeiçoamento, ele não ocorre apenas no lado tecnológico. Ele vem e caminha junto com o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, quando nós estivermos a nível de que esses dois processos evolutivos, moral e intelectual, estiverem diretamente na mesma proporção, não tenhamos dúvida que essa comunicação da qual o Chico fala, o Chico ainda brinca, já que deve ter visto isso, o Geraldo diz que o Chico ainda brincava que o médium vai se aposentar nessa época, nós não vamos precisar do médium, nós vamos ter essa comunicação. E esse processo de comunicação, ele será descoberto por acaso. Os espíritos ainda dizem isso ao Chico, eles vão dizer que foi por acaso. Eu já tinha comentado isso aqui, assim, eles vão estar procurando, assim como nós evoluímos, os nossos meios de comunicação entre nós aqui, também haverá essa evolução junto ao intercâmbio espiritual. Se nós voltarmos no tempo do Kardec, as coisas aconteciam com as mesas girando, os objetos voando. Hoje ninguém precisa girar uma mesa e sair jogando nada contra a parede para a gente entender que existe comunicação no mundo espiritual, né? Hoje, quando ocorre isso, a gente já sabe, isso é processo obsessivo, ou uma fascinação, ou alguém que está com um animismo muito forte, né? Então, hoje a gente já sabe que basta uma passividade e o espírito se comunica da forma que ele achar melhor, por escrita, por vidência, por intuição, por
por audição, através da fala, né? Por psicofonia. De qualquer forma, se evoluiu de lá para cá. E daqui para frente, nós vamos estar conversando com o mundo espiritual como nós estamos conversando aqui. Será desse jeitinho aqui. Mas a gente precisa de uma longa caminhada ainda, Chico. Nos coloca ali, a princípio, depois de 2057, que estaríamos entrando no mundo de regeneração. Mas ele também comenta que, pelo andar da carruagem, nós estamos atrasando um pouquinho esse processo, né? Não entramos numa guerra de extermínio, mas nós estamos vendo aí outras guerras que vão empatando essa nossa condição moral na Terra. Então, quando vem as pandemias, quando vem os flagelos naturais, as catástrofes da natureza, o que é isso? Senão uma mãozinha, digamos assim, né? Para que a gente não se atrase tanto nesse processo de evolução. Porque a gente para um pouco e pensa nessa conexão com o divino, né? Essa força, esse Deus Pai, Criador, em que Jesus, em pé de igualdade, nos coloca para explicar a sua grandiosidade e nos ensina a reconhecê-lo como Pai nosso, né? Ele se coloca nesse meio, junto conosco. Então, até chegarmos a esse nível dessa comunicação com os espíritos, nós ainda precisamos aprender a nos comunicarmos com nós aqui, termos respeito uns pelos outros, amar o nosso próximo nas suas escolhas, nas suas posturas, nas suas opiniões. E se nós analisarmos friamente, uma consciência justa e reta, nós vamos não levar um banho de água fria, mas nós vamos colocar os pezinhos no chão e pensar assim, quem sou eu para estar desejando tanto, né? Basta eu assistir um noticiário, uma notícia, uma opinião que contraria aquilo que eu penso, eu já começo a emitir pensamentos não muito agradáveis em relação àquela pessoa que se posicionou, àquela situação. Então, como que está a minha moral, né? Como que eu vou almejar todas essas maravilhas se eu não sou capaz de ter um pouquinho mais de humildade, ser um pouquinho mais tolerante, um pouco mais de indulgência, de benevolência, porque já diz a criação que fora da caridade não há salvação. Isso não é uma máxima só de Kardec. Isso vem desde os ensinamentos do Antigo Testamento, passa por Jesus transformando a lei mosaica no amai-vos uns aos outros, né? Então, essa possibilidade que Chico nos fala, ela nos enche de esperança, de nos querermos melhor todos os dias, mas a gente precisa mudar moralmente para que esse querer esteja ao nosso alcance. Então, assim como a Jaque, eu quando escuto esses podcasts, essas palestras, esses comentários do Geraldinho, eu fico querendo que o tempo passe, para que a gente chegue lá, né, nesse ponto. Mas a gente pensa assim, não basta só o tempo passar, né? Eu tenho que saber como passar por esse tempo e assimilando todos esses aprendizados. Imagina como será bom, né? Nós lá do outro lado da vida poder passar um WhatsApp aqui para aqueles que ficarem aqui, né? E a gente diz assim, olha, estou entrando aí para participar no grupo de estudo com vocês, tá? Então, isso vai ser ótimo. A gente não consegue mensurar isso, como se nós contássemos o que está acontecendo hoje e alguém, por presciência dos nossos bisavós, tataravós, tivesse concebido isso. Digamos que o tataravô do Eduardo lá tivesse recebido por presciência e tivesse dito aos filhos dele assim, eu não sei explicar para vocês, mas daqui a algum tempo, o meu trineto, meu tataraneto vai estar conversando com as pessoas em diversos cantos do mundo, e alguém vai perguntar para ele, como assim? Eu não sei explicar para vocês, não tenho termo para isso.
E nós andamos de lá para cá e hoje o Eduardo está aqui conversando com várias pessoas. Então, naquele tempo lá, isso seria inexplicável, faltariam palavras. Como hoje, talvez faltem palavras para que a gente possa explicar aquilo que o Chico Xavier coloca na sua faculdade de presciência, colocou ali para os seus amigos, né? Então, o médium vai estar aposentado. Muitos de nós pensamos assim, poxa, mas como assim, né? A gente nem começou no trabalho, já vão nos aposentar. Mas é porque as coisas já evoluíram. O intercâmbio se aperfeiçoa, como disse o Miramês. A única coisa imutável é Deus e as suas leis. Por isso que ele não pode ser colocado nem definido na materialidade, porque estaríamos reduzindo a igualdade daquilo que nós somos. Então, ele é superior a tudo isso, né? Então, definição de Deus não existe para nós exatamente por isso. Então, nós vamos ver aqui no estudo do livro dos Espíritos, que chega uma hora que os Espíritos vão responder isso a Kardec. Há alguns segredos de Deus que não podem ser revelados, como quem diz, né? Fica quietinho no teu canto, por enquanto não dá para saber. Mas só de nós observarmos a sua obra, a gente já entende. Quem já despertou o coração, quem já entendeu que nós não somos o Todo-Poderoso, que nós somos co-criadores conforme aquilo que a nossa individualidade e o nosso desenvolvimento intelectual e moral é capaz de alcançar, mas em hipótese alguma nós estaremos no mesmo patamar de Deus, né? Deus é único, Deus é soberano e é imutável, assim como as suas leis. Então, essa colocação que o Vilmar trouxe, mais uma vez, de uma forma brilhante, com a prece de abertura da Chayane, muito bem colocada aí para nós, esse trabalho conjunto deles, mesmo que ela tenha achado difícil, ela também deu a sua contribuição, porque ela pode não estar comentando, pode não ter feito nenhum comentário, mas ela também doou o seu tempo, conversou com ele, debateram e trouxeram esse rico conteúdo aqui para nós. E a Jaque traz essas ideias do Chico Xavier, que tudo somando vai ao encontro dessa evolução que nós tanto almejamos. E Deus sempre estará presente em todas elas, nos dando, conforme a nossa capacidade de compreender e de assimilar aquilo pelo qual nós estejamos abertos para aprender. Então, mais uma vez, um excelente trabalho e a gente só tem a agradecer. Só assim, até para complementar, né? A gente sabe que é claro que era uma brincadeira do Chico, né? Porque os médiuns nunca vão ser aposentados. Enquanto alguém ainda precisar de amparo e de doação, os médiuns ainda vão estar em trabalho, né? Porque eu acho que doa de verdade aquele que doa de si mesmo. Porque é muito fácil da gente fazer uma contribuição financeira, assistencialista, e é muito cômodo também, né? Quando a gente doa dessa forma e ainda usa o termo erroneamente de caridade, porque para mim o materialismo é o assistencialismo. Caridade, em verdade, é quando a gente doa de si mesmo. E os médiuns, por estarem ainda envoltos com a carne e dotados do fluido de ectoplasmia, eles têm um fluido que a espiritualidade não tem, sendo o mais alto grau de vibração. E é esse fluido que a gente intervém diretamente no corpo físico e no corpo energético, né, que é onde ficam localizados os nossos chakras. A gente sabe que pelo magnetismo, pelo passe magnético em si, a gente consegue alterar, inclusive, a matéria. Inclusive, a ciência já conseguiu constatar que o ectoplasma ele pode ser medido, né? Ele detém massa. Então, uma coisa a gente pode ter por muito e muito tempo ainda, não se sabe ainda o quanto, os médios, eles ainda vão ter muito trabalho, né? E principalmente os evangelistas, esses sim, esses não vão se aposentar nunca mais.
a Rede Amigo Espírita vai estar lá e a Carla, toda quarta-feira, independente de qual morada ela esteja, ela vai estar passando ali o Evangelho. Então era isso, assim, só para não me estender mais. Ela não quer que eu me aposente de jeito nenhum, mas ela vai ter que fazer um belo tratamento para a garganta, viu? Porque eu estou começando a perder a voz de falar de domingo a domingo. Eternamente, imutável, imaterial, inexprimível, vai ficar para sempre aí. Passando o evangelista, eu acho que a labuta vai ser eterna, né? Neste mundo e nos mundos ainda de degredo, porque eu acho que, inclusive, a gente vai somando vários ensinamentos que a gente vai recebendo num trabalho de amparo no terreiro, num estudo, num vídeo que a gente, né, ao acaso recebe ali a intuição de ver, a gente vai vendo, né, que a gente ainda vai trabalhar muito com o evangelho ainda manifestado somente em nós, ainda sem ter, porque obviamente a gente ainda vai passar por muitas moradas, né? E muitas moradas ainda que não tem ainda o evangelho na mão como a gente tem hoje, como a gente tem o privilégio de ter hoje. Então, uma vez um guia disse em terreiro que a gente aproveitasse essa oportunidade que a gente tem ali, materializado o evangelho, tem os ensinamentos de Cristo ao alcance das nossas mãos. Porque se a gente não magnetizasse isso em nós, se a gente não conseguisse absorver esses ensinamentos, florescerem dentro de nós, se a gente conseguisse, a gente seria um bom instrumento para ser usado numa outra morada que ainda não detém, que ainda não conseguiu chegar nesse grau de florescimento. Isso é fato, né? Até por questões missionárias, né? Às vezes nós, espíritos missionários, por exemplo, como Chico Xavier, talvez nem tivessem mais necessidades de reencarnar na Terra, mas vem em missão. Por quê? Porque detém o Evangelho, vem primeiro como consoladora e volta para colocar esse Evangelho na prática, né? Um exemplo disso, nós temos Madre Teresa de Calcutá, que ela já disse que ela, se Nosso Senhor Jesus Cristo permitir, ela quer reencarnar novamente no mundo de expiações e provas. Ela não quer ir para mundos evoluídos. Ela quer voltar a trabalhar, a cuidar dos mais necessitados, porque sempre haverá no mundo de expiações e provas essas diferenças sociais e econômicas. E nós, né, na nossa pretensão aqui, achamos que estamos fazendo muita coisa, a gente não quer, né? A gente já quer ir direto para o mundo de regeneração, né? A gente já quer passar batido. Opa, não esquece, já fui. É degredo puro. Não adianta, né? A gente vai estar batendo pedra lá, tentando fazer fogo, mas se Deus quiser alguma coisa, com certeza, nesse solo aqui ainda muito árido, ainda há de vir a florescer, se Deus quiser. Se Deus quiser, com certeza, estamos todos destinados. A única fatalidade que nos pertence é a evolução, isso é certo. Verdade. Gente, não sei nem que horas são, vamos ver aqui. Olha, são 9h11. O povo tem que descansar para trabalhar. Estava excelente. Eu, de minha parte, não é nada a dizer, a não ser muito obrigado. Aí é com o Vilmar e a Chayana, agora que se os demais tiverem o que falar, o que comentar. Não, eu vou depois botar para vocês, mas não vou falar muito, só para complementar um vídeo de um professor chamado Laércio da Fonseca. E aí, como o Vilmar hoje falou que todos os caminhos levam a Deus, ele trabalha muito com ufologia, mas ele fala do Projeto Terra e ele fala que a nossa tecnologia é primitiva, que a mediunidade ela é primitiva porque a gente é primitivo. E ele mostra tudo, a lei de karma, dharma, tudo através da física. É a coisa mais linda de vocês verem. E realmente você vê que todas as ciências levam ao Pai, todos os caminhos levam ao Pai. É brilhante, assim, ele bota fórmulas físicas, e ele vai te levando ao entendimento que aquilo também é o caminho crístico, e você fica assim, deslumbrado. Vou mandar para vocês. Tá bem? Manda lá. Manda. Alguém? Então... Vamos só resolver quem é que vai fazer semana que vem, né? Ah, é.
Eu sei que eu fiquei na dívida, mas eu não vou conseguir fazer essa semana, que eu tô mega enrolada com as crianças. Não deu. Até tentei, mas não dá. Tá muito corrido ainda. Eu faço a semana que vem, estou de férias, já quase um mês com vocês, né? A semana que vem eu faço, pode deixar, não tem problema nenhum. Depois a gente começa de novo. Elementos gerais do universo, né? Já vamos para o capítulo 2. Tá, capítulo 2, a partir da 17, né? Isso. Tá, elementos gerais do universo, tá bom. Pode deixar comigo. Sem Então, problemas. Vamos acalmar nosso coração, respirar fundo, mentalizar todos os ensinamentos que a gente teve neste momento, trazer para o nosso coração o sentimento da gratidão, o sentimento do amor e o sentimento da presença de Deus dentro de nós, em tudo, como uma força maior, a força motriz das nossas vidas, não é? E para encerrar, nada melhor que a palavra do Pai. Então, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Muito obrigada. Que assim seja. E que assim seja. Gente, muito obrigada por hoje. Até a semana que vem. Todos bem? Todo mundo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Ótimo. Então, tá bom. Tá bem, Adri? Tá bem? Tá bem, Adriana? Tudo bem, agora sim, agora estamos bem. Testou Passou positivo pior. também, Adriana? Oi? Testou positivo também? Eu não testei, porque automaticamente, quando um testa positivo, não, os outros não testam. Aí eu não testei. É? Não sabia disso. A não ser que eu lá na refinaria a gente tem o protocolo de todos testarem da casa. Não, a gente só testa o Júlio, que quando vai retornar, né? E no caso, o João que apresentou sintomas fortes, né? Foi o primeiro. E aí a gente levou, né? Mas ele tá bem, ele retornou à escola e tal. E eu tô muito feliz também. Hoje, agora eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu estava me tratando de um cisto no ovário direito, né? Eu comecei, eu acho que dezembro, assim, essa saga. E essa semana eu fui fazer o exame, a semana passada, né, eu fiz o exame, e o meu cisto, o cisto desapareceu. Ele desapareceu. Demais. Eu fiz o comparativo da ressonância magnética, ele sumiu. Eu não sei como, mas eu tinha muita certeza que ia sumir. Eu tinha muita certeza. Isso é a fé, né? É a fé. Sim. É a fé. É a fé. Eu sempre tive isso comigo, assim, eu acreditava muito na espiritualidade, sabe? Quando eu estava recebendo passe ali na casa, e quando estava tomando a medicação, as tinturas, eu tinha uma coisa que dizia para mim assim, vai desaparecer, sabe? Aquilo dizia para mim assim. Então, hoje eu estou muito grata e quero dividir com vocês essa felicidade. Né? Uma bênção, graças a Deus. Parabéns. Tá no ciclo da tintura de arruda, né, Adriana? Sim. Tá. Faz mais um ciclo depois desse, tá? Tá. Tá bem. Um beijão para vocês. Uma boa noite. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Boa Até semana que vem. Tchau. Tchau.